Olá, tudo bem? Chegamos na hora do seu publicitário, nosso podcast semanal que fala conteúdos muito relevantes para você que tem uma agência de publicidade. Esse programa que ajuda donos de pequenas agências de publicidade a faturarem R$ 10.000 ou mais por mês, trabalhando 2 horas a menos por dia. Eu sou o Rony Delgado, estarei com vocês hoje falando alguns assuntos bem relevantes e o tema do nosso podcast de hoje é como a agência Delgado conquistou clientes fiéis e como você pode conquistar clientes fiéis. Beleza? Então vamos lá. Qual a diferença, Rony, de um cliente fiel e um cliente que não é fiel em uma agência de publicidade? Gente, isso é muito importante, você conseguir separar o joio do trigo, tá? Lógico, na vida vão passar por algumas vezes, isso depende da experiência de cada um de vocês, né? Vocês com certeza estão me ouvindo, pode pôr nos comentários se já passaram por alguma dificuldade como cliente. Mas eu quero deixar um exemplo muito simples, quero ser muito objetivo aqui no que é um cliente fiel e um cliente que não é fiel. Um cliente fiel para mim é aquele que está junto com você, né? Na alegria e na tristeza, né? Ele está junto com você. E durante essa pandemia, acho que tanto eu quanto vocês estão assistindo, vocês devem ter passado por algumas situações e vocês viram, nossa, esse cliente é muito parceiro. Nosso cliente não é. Isso não quer dizer que o cliente não é parceiro porque ele parou de fazer serviço com você, sabe por quê? Porque ele tem outras coisas que ele também tem que ser fiel, com a equipe, com a empresa, com o fluxo de caixa, com que a empresa possa ter passado por essa pandemia. E isso me faz lembrar de algumas coisas que eu passei. E na pandemia, né, 2020, 2021, teve muitos clientes que foram parceiros, teve outros que não foram, tá? Pós-pandemia aconteceu um caso comigo que eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu não sou de fazer, nunca fui de fazer contrato. Para mim, se eu falei, combinei, tá combinado, sabe? Um bom tempo foi assim. E falando com um familiar meu, eu comentei, falei, rapaz, vou te contar um caso que aconteceu comigo, já é a terceira, quarta vez que acontece, eu não consigo me conformar, cara, porque isso para mim não existe isso, né? Então, assim, o que aconteceu foi um caso com uma cliente, né, que ela finalizou o contrato por um motivo da empresa mesmo, assim. Só que foi sacanagem, sabe? Assim, no meu ponto de vista, tá? Com todo o respeito do mundo, na minha opinião, foi sacanagem. Por quê? Eu combinei com essa cliente que o contrato, todos os contratos, né, tem 30 dias de aviso prévio. Então, gente, isso é assim com aluguel, com qualquer coisa. Todo contrato tem um aviso prévio, para que a pessoa possa se programar de conseguir completar de novo aquele faturamento, certo? Então, falei, olha, o contrato no início, né, um ano e tanto antes, o contrato tem aviso prévio de 30 dias, você me avisando com 30 dias de antecedência, não tem multa, tal. E quando foi cancelado, chegou, olha, Rony, quero mudar, tal, quero fazer tal coisa, deu as justificativas, né, e falou, gostaria de cancelar o contrato. Falei, não, beleza, mas não é assim, você tem 30 dias de aviso prévio, às vezes tem conteúdo pronto, as mesas que não tem tá aqui, é o que a gente combinou no começo. Ela falou, então, mas... Aí eu passei os valores, tudo que tinha que ser acertado, nem era muito, né? Ela falou assim pra mim, cadê o contrato que eu assinei? Gente, essa frase, se vocês ouviram essa frase, cadê o contrato que eu assinei? Na minha opinião, tá? Essa pessoa, ela não tem boa fé. Ela não tem. Então, se você fala que um cliente fiel ou não fiel, pra mim isso não é um cliente fiel, não é uma pessoa fiel. Por quê? Como assim, cadê o contrato que eu assinei? Daí eu voltei na conversa um ano antes. Falei, tá aqui? Eu expliquei um mês de aviso prévio, a gente atenderá por mais um mês, expliquei tudo certinho. Ah, mas que eu não entendo de contrato, sabe? Então tem algumas coisas que acontecem, não estou aqui para julgar nem nada, mas que a gente vai vendo como são as pessoas. Isso chateia muito. Um cliente que está 1 ano, 2 anos com a gente fazer um negócio desse, é uma coisa que chateia. Isso aconteceu 1, 2, 3 vezes, até eu conversar com esse familiar meu, ele falou assim para mim, Rony, você está por fora, cara, não existe mais isso. Não existe mais isso. Você deu a palavra, falou, tem que ter papel, cara, tem que ter contrato. Então eu estruturei toda a agência para que a gente possa fazer contratos com novos clientes, né? Lógico, tem cliente nosso que já renovou, já mudou, renovou de novo e o contrato está lá, aquele primeiro contrato ainda, mas o cliente já está com a gente faz muito tempo, né? Tem uma base. Mas tem alguns que já passaram por aqui que eu vou falar para vocês, viu? Complicado. Mas vamos à segunda pergunta. Por que é tão importante conquistar a fidelidade dos seus clientes mais do que conquistar novos clientes em uma agência de publicidade? Eu vejo que não é mais importante, é tão importante quanto, né? Por quê? Fidelizar os clientes, vocês devem perceber esse movimento bem grande no varejo, né? Por quê? Custa muito mais barato você fidelizar um cliente e o manter perto de você do que conquistar novos clientes.
Quando você conquista um novo cliente, você tem que fazer pesquisa, você tem que usar muitas horas para fazer prospecção, depois da prospecção tem negociação, depois da negociação que fecha o contrato tem um contrato, depois tem o onboarding do cliente dentro da agência, vamos pensar numa agência, né? E depois do onboarding do cliente, você tem aquele período de ajuste com a comunicação do cliente, o cliente com você, da metodologia sua de trabalho com a metodologia do cliente. Isso demanda, gente, horas, dias, às vezes meses de trabalho. E isso custa grana, isso custa dinheiro para você e para o cliente. Então, se já é seu cliente, você vai fazer um upgrade, vai oferecer alguma outra coisa, ou mesmo vai mantê-lo na sua agência, é muito mais interessante. O cliente vai ter mais confiança em você, você vai entender cada vez mais sobre o que o cliente quer fazer e como ele quer fazer. E é importante que você traga coisas novas. Aí entra a importância tanto quanto de clientes novos. Que toda essa prospecção, que você tem que ter suas metas de prospecção, né? Inclusive uma coisa que a gente mudou aqui na agência, que agora a gente tem várias metas de vários tipos de clientes e segmentos para atingir. Você tem que ter essas metas e ter esses clientes novos, porque o cliente novo ele vai refrescar, ele vai oxigenar a sua empresa, ele vai trazer aquele ar novo, sabe? Você vai planejar uma coisa nova, ações diferentes, são outros segmentos e você pode trazer essas novidades para os clientes que estão na sua carteira. É importante que mês a mês você faça isso ou de tempo em tempo, de acordo com a sazonalidade do seu cliente, traga coisas novas, porque isso vai manter ele com você, vai deixar cada vez mais forte a relação de vocês, tá bom? Vamos então para a pergunta número 3. Rony, como é a carteira de clientes da agência hoje? Quantos são recorrentes e quantos são mais pontuais? Gente, desde dezembro de 2021 até hoje, nós fizemos várias mudanças. Tivemos uma consultoria com uma empresa de Maringá, no Paraná, aqui perto da minha cidade. E a gente mudou algumas coisas. Eu pensava antes, no começo da agência, era muito material esporádico, a gente fazia muita coisa para a indústria, catálogo, e depois nós tivemos a visão de mudar isso e ter clientes recorrentes, criamos os pacotes, que inclusive eu falo no outro podcast sobre isso. Criamos alguns pacotes, alguns formatos para ter essa compra recorrente e criar esse relacionamento, essa fidelidade com o cliente, né? Então hoje nós temos 90% praticamente da nossa carteira são de clientes recorrentes, seja de TV, de rádio, de campanhas completas, de rede social, tem vários tipos, e tem os clientes sazonais, né, que são eventos, por exemplo, acontece uma vez por ano ou com outra sazonalidade, e os materiais esporádicos, que são esses 10% aí, que daí é criação de marca, material gráfico, campanhas esporádicas, que daí é só aquela campanha, né? Então tem esses tipos de cliente. Isso te dá uma segurança maior no seu financeiro, porque você consegue fazer um planejamento e uma projeção e consegue deixar a sua estrutura e sua equipe um pouco mais segura, porque você tem uma estrutura, não fica tudo mudando toda hora, então não estressa tanto assim as pessoas. E isso vai tornando os seus processos cada vez melhores, tá? Então, essa hoje é a carteira de clientes da agência. Rony, quando foi que você identificou que realmente tinha a fidelidade dos seus clientes? Conta um pouco da sua história, da sua trajetória. Nós começamos em 2007, né? Dia 10/11 de 2007, nós iniciamos a agência. Era uma sobreloja em cima de uma padaria. E na época tinham empresas um pouco complicadas no meu segmento aqui na cidade, na região, sabe? E aqui na minha cidade era muito assim, todo mundo que é de fora, vocês já devem ter ouvido isso, na cidade de vocês deve ser igual, comenta aqui se vocês passam por isso também ou já passaram, mas da outra cidade sempre melhor, né? Aqui no caso, de Londrina é melhor, de Curitiba é melhor, de São Paulo é melhor, de Florianópolis é melhor, tudo era melhor fora, né? Em vários segmentos. Aqui é um polo industrial, um dos maiores polos industriais de móveis do Brasil, e se tinha muito essa mentalidade porque máquina vinha de fora, fornecedor de tinta vinha de fora, chapa vinha de fora, então tinha já essa mentalidade. E outros segmentos passaram a pensar da mesma maneira. Quem tinha um poder um pouquinho maior de contratação de agência já pensava nisso, né? Tanto em Arapongas, que é onde é a sede da empresa, quanto na região. Então a gente passou muita dificuldade. Na época, para vocês terem ideia, a gente trabalhava de terno com uma camisa branca com uma gravata laranja. A agência não se chamava Delgado, se chamava Tai, né, que é gravata em inglês, para trazer esse respeito e tal. E depois, quando a gente registrou a marca, que foi para Delgado, que é a assinatura do meu avô, que veio de Portugal aqui, e bem no início do município da cidade. Então, depois, uma outra hora, eu conto essa história para vocês. Mas, quando que você realmente identificou que tinha fidelidade? Quando eu percebi que essas barreiras estavam sendo quebradas. Essas barreiras de fora melhor e tal. E isso só se faz com um trabalho.
Tem gente que quer conquistar tudo em um ano, tudo em 6 meses. E não é, gente. Nós estamos há 15, se Deus quiser, vamos chegar a 50, 60, 100 anos de empresa. E muito mais. Mas é uma construção. Eu não vou ser o mesmo profissional que eu fui 5 anos atrás e não vou ser daqui 10 anos o mesmo que eu sou hoje. A empresa não vai ser a mesma do que 5 anos atrás e não vai ser a mesma daqui 10. Isso é normal e é muito legal você ver a maturidade acontecendo, né? Essa transformação acontecendo, e ela é contínua. A gente não pode cair no erro de achar que sabe as coisas, que já sabe tudo, que a empresa é perfeita, a agência é boa, o nosso jeito que é o correto, porque aí você vai parar no tempo. E se você parar no tempo, você não está parado, você está indo para trás. Então vamos lá, Rony, onde você vê que os donos de pequenas agências de publicidade mais erram em conseguir fazer os clientes, com que os clientes sejam recorrentes? Isso é trabalho, gente, é relacionamento. Você tem que ter mecanismos que tornem um relacionamento uma coisa natural, né? Não pode passar do profissional, né? E não pode também faltar, né? Você tem que ter um relacionamento legal com seus clientes, e acho que isso é de cada um, né? É como você se relaciona com seus clientes. Mas isso tem que ser recorrente. O contato com o seu cliente. Aqui na agência é uma coisa bem prática, uma dica legal. Nós temos um grupo de interação do WhatsApp que tem o pessoal da agência e os responsáveis pelo cliente. E nós temos o nosso processo de sempre mandar o cronograma, sempre fazer tal coisa, sempre mandar a campanha, sempre mandar o relatório. Então isso traz com que você tenha um relacionamento recorrente. Isso vai tornar esse relacionamento, vai tornar que você faça parte da equipe do cliente e o cliente da sua equipe. Isso vai tornar seus clientes recorrentes. E a outra é que ele dê valor. Tem um outro podcast que a gente fala sobre preço e valor. Que ele dê valor no seu trabalho, né? Que não é só preço, não é só aquilo que ele paga todo mês, no caso de um cliente recorrente. Ele tem que dar valor no seu trabalho. E isso vai deixar tudo mais tranquilo e as coisas vão ocorrer naturalmente. E para finalizar, temos a última pergunta aqui deste podcast, que é o seguinte: Rony, qual foi a grande mudança na sua paz de espírito? Nossa, essa pergunta é boa, hein? Qual foi a grande mudança na sua paz de espírito em tocar uma empresa e uma agência que tem mais clientes recorrentes do que não recorrentes? Isso foi, a pergunta já diz a resposta. A minha paz de espírito veio daí, né? Eu sofria muito no começo, vou ser bem sincero. Além da agência, tinha mais 2 empresas que estão bem, graças a Deus, né? Os que eram sócios tocaram com muita excelência até hoje, mas eu fazia a gestão e o comercial das 3. Primeiro só da agência, depois tive essas 2 empresas, depois saí dessas 2 e fiquei só com a agência, então eu ia ficar extremamente maluco. Mas qual era a minha maior dor, né? Vocês com certeza têm as suas dores e pode ser que uma delas seja essa. Eu não conseguia descansar, minha cabeça não parava e eu só ficava pensando o que eu tinha que fechar, que cliente que eu tinha que fechar, porque eu tinha as contas para pagar, e eu tinha o aluguel para pagar, eu tinha telefone para pagar, tinha internet para pagar, tinha funcionário para pagar, e eu não sabia como fazer, né? E existe uma coisa na parte comercial que, se você se preocupa, você parece que trava o fluxo daquilo trava e não anda, entendeu? Empaca. E então é importante que a gente esteja com a cabeça mais limpa, mais tranquila, não parada no tempo esperando a coisa acontecer, né? Mas com a cabeça mais tranquila para poder ver de cima, ver de fora. Isso é difícil, não é todo mundo que consegue, eu a maioria das vezes não consigo, mas essa paz de espírito um pouco veio por conta disso, né? No momento eu falei, o que a gente pode fazer? Eu não me lembro de verdade onde eu vi sobre clientes recorrentes, eu não me lembro. Mas eu vi que tinham grandes agências que tinham contas ali, que era todo mês que tinha aquela conta. Eu não entendia muito bem como funcionava. Então eu criei os pacotes e fui pesquisando outras agências na época, acho, não me lembro. Mas veio disso. Então esse pacote, essas coisas todas vieram disso, de como eu posso ter uma tranquilidade, que a minha dor é que eu tenho que ter dinheiro para pagar as contas e eu não tenho isso de uma maneira fixa, ela é esporádica e pode ser que aconteça alguma coisa, eu não vou ter mês que vem. O que eu faço para ficar mais tranquilo? É garantido? Nunca é garantido, mesmo se for mensal, mas você tem um planejamento para frente. Se um cliente vai cancelar, ele vai te avisar antes. Se você está fechando, você já está vendo o tanto que a tua equipe consegue. Você não precisa pegar um cliente grande e contrata 5 pessoas, você tem que ir aos poucos, porque daí se o cliente sai, você tem que demitir 5 pessoas, e isso não é legal, né? O legal é que você tenha uma equipe enxuta, que trabalhe bem para o cliente, mas que se um cliente maior sair, você não precisa sacrificar a sua equipe, porque quanto tempo demorou para você treinar essa equipe? Então é importante que você tenha fidelidade também com a sua equipe, né? Para que ela possa crescer junto com você.
Então é isso, gente. Esse foi nosso podcast A Hora do Seu Publicitário. Eu sou Rony Delgado, da agência Delgado Publicidade. Espero você no próximo podcast. Siga nas redes sociais Rony Delgado, no Facebook, no Instagram, LinkedIn e tudo mais, e no nosso canal aqui do YouTube. Por favor, comente aqui, deixe nos comentários o que você gostaria que fosse falado para que possa melhorar a sua vida pessoal e profissional na sua agência de publicidade e na sua profissão. Um grande abraço e até mais.